Se eu te perguntasse agora qual é o conceito e se você entende um offshore, você sabe me responder? Fica aqui comigo que hoje a gente vai conversar sobre isso e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo tudo sobre offshore. Mas antes eu quero te fazer um convite. Caso fique alguma dúvida, clica aqui, fala com um dos nossos consultores, senta para conversar com a minha equipe, todas as suas dúvidas serão esclarecidas e nós poderemos criar o melhor planejamento para você. Eu sou a Andressa Sbrana, advogada de Wealth Planning aqui da Portfel, e hoje a gente vai conversar sobre o conceito de uma estrutura offshore. Empresas offshores são todas as estruturas localizadas fora do nosso domicílio fiscal. Percebam que isso vale para o ponto de vista de onde estamos. Se eu estou nos Estados Unidos, uma empresa offshore poderia ser uma empresa em Luxemburgo, uma empresa no Brasil, a exemplo. Se eu estou no Brasil, uma estrutura offshore pode estar no Paraguai, na Suíça. Uma estrutura offshore é uma empresa, assim como nós conhecemos as holdings. Você conhece a holding? Pois é. A offshore é uma empresa internacional. Ela vai servir como uma casca da pessoa física. Essa estrutura pode comportar patrimônio imobilizado, patrimônio líquido. É uma estrutura que será declarada como um bem na nossa declaração de imposto de renda. Então, qual é a maior vantagem da offshore? É ser um veículo para que nós possamos utilizar uma pequena ferramenta que vai se comportar como um quebra-cabeça de todas as outras que nós teremos, buscando eficiência tributária, planejamento sucessório e diversificação de patrimônio. Uma estrutura offshore, assim como uma estrutura brasileira, pode ser utilizada para ser uma empresa patrimonial ou pode ser utilizada para uma empresa de expansão de negócios. Imaginem que eu queira fazer aquisição de imóveis nos Estados Unidos. Um veículo para isso é uma estrutura offshore, localizada em estados americanos. Agora, imagine você que eu quero uma estrutura de investimentos para perpetuação do meu patrimônio numa moeda muito mais estável, o dólar, a exemplo. Então eu posso utilizar uma empresa num paraíso fiscal. Paraíso fiscal é um país ou um estado com tributação favorecida, de modo que, em contrapartida ao investimento internacional que nós estamos fazendo ao constituir uma empresa, ele então nos oferece um passaporte para investir no exterior. Uma estrutura offshore localizada em Delaware pode ter uma conta bancária na Suíça ou em Luxemburgo, do mesmo modo que uma empresa nas Ilhas Caimã pode deter a conta bancária nos Estados Unidos, ou, de repente, em Malta. Essa é uma possibilidade. A estrutura, então, é uma forma de cooperar com as relações internacionais, mas o mais importante é entendermos que é um veículo para facilitar o nosso acesso internacional à diversificação de patrimônio. Então, como um ativo qualquer, ele deve ser declarado no nosso imposto de renda. A estrutura offshore também vai participar de um excelente planejamento no que tange à sucessão. Quando estamos falando de sucessão e de ativos detidos no exterior, o local onde o ativo está pode ser diferente de onde a sua empresa está localizada e mantém domicílio fiscal. Então, eu posso ter uma estrutura nas Ilhas Virgens Britânicas, mas a conta bancária dessa estrutura está nos Estados Unidos. Esses ativos que estão detidos dentro da conta dos Estados Unidos respeitam a regra tributária americana. E essa regra é que vem com eficiência tributária na offshore. Quando nós utilizamos uma empresa para garantir a sucessão, o que nós estamos fazendo é criando um planejamento a âmbito empresarial e nada vai afetar a detenção dos ativos daquela empresa. Ou seja, se eu e você somos sócios dessa estrutura, mas eu venho a falecer, você vai então suceder esses ativos e a empresa vai continuar. Perceba que este é um movimento que nós chamamos de princípio da entidade, empresa funcionando como empresa. Mas por que é importante olhar para a offshore como um veículo de investimentos? Desde 2024, quando a Lei 14.754 entrou em vigência, nós tivemos então uma disciplina legal de como declarar essas estruturas no exterior, o que faz com que nós tenhamos a mesma tributação sobre os rendimentos da pessoa física. Entretanto, sujeito a muito mais proteção, blindagem patrimonial, eficiência tributária e planejamento sucessório. Você sabia que alguns países onde nós estruturamos empresas offshores podem te oferecer programas de cidadania? Nós podemos utilizar programas de cidadania através de investimentos internacionais em alguns países para conseguir visto de trabalho, de estudante, a própria cidadania e um passaporte para essa diversificação global. A offshore também entra num planejamento que nós chamamos de teoria das bandeiras, que significa que nós vamos utilizar diversas estratégias
em países diversos para buscar o melhor tratamento tributário. Por exemplo, você pode ter um plano de previdência no Brasil para reduzir a sua carga tributária com relação ao inventário, mas a estrutura offshore localizada nas Ilhas Caimã pode ser uma excelente alternativa de diversificação de investimentos líquidos, enquanto uma estrutura em Delaware pode ser um hub para aquisição de imóveis. Vejam, nós estamos tratando de 3 países buscando o melhor tratamento tributário para cada um dos nossos investimentos. Isso é o que chamamos de teoria das bandeiras. A estrutura offshore pode ser tão simples a ponto de ser utilizada como um investimento, mas também pode ser tão robusta a ponto de ser a solução para a expansão do seu negócio. A exemplo, montadoras de carros. Muitas montadoras detêm uma estrutura no exterior com um bom tratamento tributário, que será então dona de empresas no Brasil, para expandir as suas operações. O ramo imobiliário também utiliza bastante a diversificação através de estruturas offshore. Eu crio uma estrutura imobiliária no Brasil, detenho o patrimônio imobilizado aqui, mas também uma estrutura em Delaware, também uma estrutura em Dakota do Sul, podendo então centralizar aquela expansão de negócios com imóveis nos Estados Unidos. Quando declaramos uma estrutura offshore, nós podemos escolher pelo modelo opaco ou transparente de declaração. Significa que, pela transparência, é como se a minha empresa não existisse. Ou seja, eu preciso demonstrar ativo a ativo, linha a linha, na minha declaração de imposto de renda. Por outro lado, quando eu tenho uma declaração pelo modelo opaco, eu vou demonstrar a existência da estrutura e o resultado contábil com base em balanço patrimonial. Uma estrutura offshore é composta de um administrador, que é quem detém as regras, chamado de diretor. O diretor é quem detém total controle da estrutura e decide então o que ela pode ou não fazer. Os diretores podem ser todos os membros da estrutura, alguns ou nenhum. Os acionistas, por sua vez, são os sócios de fato. É quem detém o patrimônio, quem aporta, quem retira e quem decide sobre a emissão ou não de novas ações. Além da figura do diretor e do sócio, nós podemos colocar numa estrutura offshore um protector, que vai ser responsável por um menor, um trustee, que é quem vai ficar responsável pela execução das suas condições para um evento de sucessão. Então, nós temos uma diversidade de estruturas que podem ser feitas com base no seu patrimônio. Conforme prometido, eu disse que você sairia daqui conhecendo os conceitos básicos da estrutura offshore. Então, deixa seu like, espero você no próximo vídeo e clica aqui no botão para se inscrever no nosso canal. Um abraço!